Boa noite, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a importância da geopolítica no cenário da logística de transporte. Mas antes eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, compartilhar esse vídeo com aquele amigo que você sabe que curte esse tipo de assunto. Vamos lá, pessoal. Para a gente entender a logística de transporte, a gente primeiro precisa entender o conceito da logística. E o que é a logística? A logística é a arte, a ciência de você reduzir custo, reduzir transporte, reduzir tempo e também entregar aquilo que foi proposto, aquilo que foi combinado, tratado. E por que a gente vai falar sobre a logística de transporte e a geopolítica? Porque esses dois assuntos eles casam, pessoal. Porque para eu entender a economia russa, a economia chinesa, até mesmo a economia americana, eu preciso entender a logística por trás dessa economia. Porque a economia de um país, como a gente já tinha conversado em outros vídeos, ela não se baseia somente em acordos comerciais, em trocas, enfim, ela não se resume só nesse processo, você tem um processo maior do que isso, que é o quê? Eu fazer uma aliança com o país e eu envolver a logística propriamente dita, no caso aqui a gente está falando sobre a logística de transporte, eu expandir essa logística. É fundamental a gente entender que são processos que casam, são processos que têm total, 100% de participação entre ambos. E aí, a gente pode pegar um exemplo quando teve a guerra, né, o início, lá na Rússia com a Ucrânia, a gente pode pegar esse início como algo primordial para a Rússia mudar a sua logística. A logística de transporte, a logística econômica, que é o que? Ela se desvia do Ocidente, onde ela tinha vários acordos econômicos, onde ela tinha acordo com os países da Europa, com os países europeus, e ela vira o parâmetro para outros países, os países ocidentais, onde a gente tem a China, a gente tem também no Oriente Médio o Irã, a gente tem a Arábia Saudita e também a Coreia do Norte. Então a Rússia ela intensifica o seu programa de gasoduto, ou seja, ela começa a fornecer mais gás para a China, ela começa a fornecer mais matéria-prima para outros países, entre os quais eu citei agora no vídeo, e ela começa a mudar essa logística. Só que qual que é o fundamento da logística de transporte no cenário da geopolítica? O que acontece, pessoal? Quando um país ele rompe relações de acordos comerciais, ele começa a sofrer sanção, igual a Coreia do Norte recentemente, ele precisa estruturar a base, fortificar a base, para ele poder mudar, ou seja, evoluir a sua visão em relação à sua economia. E eu não falo só em economia no sentido de matéria-prima, de capital de giro, enfim, eu falo em logística no geral, economia no geral, porque a economia ela não pode se basear somente nisso, ela se baseia muito mais nisso. Existem empresas multinacionais, por exemplo, tem um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre isso, geopolítica das multinacionais, depois vocês assistam, muito interessante, que eu falo sobre a importância das multinacionais no cenário da economia, da geopolítica. E é fundamental a gente entender que quando um país ele toma a decisão de mudar a sua logística de transporte, ele passa ou a crescer economicamente ou a retrair economicamente. Por quê? Você pode, por exemplo, chegar na China, tem uns trem-bala, que é o quê? Que percorrem um tempo muito rápido, ou seja, a logística de transporte chinesa em relação à carga e à pessoa é muito rápida. Ou seja, você não tem tempo para ter problemas tão alarmantes assim. Já no Brasil, por exemplo, você tem a nossa logística do transporte rodoviário. Não criticando, obviamente, mas é um projeto ultrapassado, é um projeto que atrasou o nosso país. E talvez se a gente tivesse o nosso modal focado no rodoviário, perdão pessoal, no ferroviário, a gente teria uma economia mais evoluída, mais assertiva. Talvez a gente não teria tantos problemas com logística igual a gente tem no Brasil. O Brasil é um país que sofre muito em relação
relação à logística, porque ao mesmo tempo que você consegue entregar um material em perfeito estado no estado de São Paulo, você entrega uma porcaria no estado de Roraima. E isso acontece porque a nossa logística é muito fraca. E qual que é a diferença da logística na economia de um país? É justamente isso que eu estou falando, porque dependendo da logística de transporte que um país tem, eu consigo entregar um produto para determinado país mais rápido, em determinadas estações do ano, no caso o clima, que a gente pode falar, ele vai influenciar, porque se eu tenho um clima mais gelado nos Estados Unidos, eu não consigo utilizar como modal principal o rodoviário, eu tenho que usar o ferroviário, porque ele vai conseguir trançar o país de uma maneira mais rápida, ele vai transportar um número maior de cargas, ele não vai me dar um custo econômico tão alto do qual eu esperava, ou seja, eu consigo prever o gasto econômico que eu vou ter com aquela logística de transporte. E aí, voltando ao assunto, quando a Rússia ela muda o seu parâmetro econômico, ela passa a ter que mudar a sua logística de transporte. Em logística de transporte a gente não pode falar só de modal, a gente também tem que falar sobre relações econômicas, que é o quê? Que é você mudar a sua visão, opa, eu estou nesse caminho, eu preciso seguir essa etapa, do que você retrair e você ter diversos tipos de consequência. A Rússia poderia muito bem ter evoluído a sua economia para os países da África. Por que não? Ela poderia muito bem ter evoluído a sua economia para os países daqui da América do Sul, além de Brasil, Argentina, enfim. Ela poderia ter expandido o seu laço econômico. Só que por que ela não fez isso? Porque ela viu um potencial econômico na China. E a logística de transporte entre os dois países estavam alinhadas, ou seja, estavam caminhando no mesmo lugar, no mesmo passo. E a geopolítica, ela entra a partir do momento que o Xi Jinping ele se encontra com Putin e eles falam, nós estamos numa aliança sem limites. Ou seja, se a Rússia precisar, a China vai intervir. Se a China precisar, a Rússia vai ajudar. Óbvio que não vai ser uma coisa escancarada que você vai ver nos telejornais, na internet, não vai ser aquela coisa, nossa, a China está ajudando a Rússia. Não vai ser isso, pessoal. Vai ser o quê? Vai ser a própria China ajudando a Rússia de uma forma onde os russos conseguem progredir, evoluir a sua economia, eles não ficam estagnados, eles não dependem dos americanos para poder levar a sua economia adiante. E aí, esses dois países começam a construir canais de logística de transporte. E a economia se fortifica. Talvez, pessoal, muitos países hoje em dia não tenham sua economia tão evoluída devido, além de outros fatores, como índice de desenvolvimento, índice econômico, PIB, per capita, enfim, índice de natalidade, mortalidade, enfim. Mas também é importante vocês entenderem nesse vídeo que a logística de transporte ela é um fundamento principal nesse processo de relação entre os países. Por quê? A logística de transporte ela não depende só de um país, ela depende de ambos. Porque se eu encontrar dificuldade em levar uma carga, levar um produto, uma matéria-prima daqui para a Bolívia, eu preciso entrar em contato com o governo boliviano e alinhar. Alinhar é o que, Alisson? O que a gente pode dizer com alinhar? Que vocês podem me perguntar. Alinhar é você estabelecer estruturas para aquilo acontecer. Tem um vídeo muito interessante aqui também no nosso canal. Eu estou olhando assim o que eu estou procurando aqui. O que acontece? Eu quero mostrar para vocês isso no mapa, para vocês entenderem. E o que acontece? Nesse mapa, eu mostro para vocês que é um mapa da América do Sul normal, mas mostra a importância da logística de transporte no continente sul-americano. Porque por mais que é um continente muito grande, muito vasto, ele tem diversos tipos de barreiras geográficas, barreiras climáticas. E a mesma coisa que se aplica aqui, se aplica na Europa. Então, tudo tem que estar casado, alinhado, juntado. E então, pessoal,
O que eu quero que vocês entendam é que muitas das vezes a gente acha que a logística ela não é importante, mas é sim. A logística ela está no nosso dia a dia. Você, por exemplo, eu gravar esse vídeo para vocês, eu tive que fazer uma logística, me planejar, para poder estar aqui com vocês gravando esse vídeo. E eu espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, dê um like, ative o sininho da notificação, dê seu comentário, é muito importante para o nosso crescimento do canal aqui. E espero que vocês estejam gostando, viu? Tamo junto, até a próxima.